Sabe aquele momento em que um e-mail estressante chega do nada, ou uma má notícia aparece e a primeira reação automática é buscar um doce ou rolar o feed do celular infinitamente? Pois é. Hoje, nesta nossa análise sobre respostas saudáveis ao estresse e ao prazer momentâneo, vamos explorar algo incrivelmente poderoso. Vamos mergulhar fundo em como a biologia humana reage a esse tipo de estresse e, mais importante, como é possível construir respostas realmente saudáveis em vez de simplesmente ceder aos mesmos velhos maus hábitos. O nosso cérebro tem mecanismos automáticos de sobrevivência que são muito fortes, mas ao compreendermos os caminhos que ele faz, a gente pode finalmente assumir o controle de volta. Para organizar o nosso roteiro, vamos seguir 5 pontos principais hoje: o ciclo do prazer momentâneo, as mensagens enganosas do cérebro, a neuroplasticidade autodirecionada, a solução em 4 passos e, para fechar com chave de ouro, como superar desejos e o estresse na prática do dia a dia. Então, vamos começar com uma reflexão que atinge todos nós. Por que a gente repete comportamentos prejudiciais quando estamos sob estresse? Olha, buscar alívio rápido quando existe dor ou ansiedade é algo perfeitamente natural. É humano. O cérebro anseia desesperadamente por uma fuga. O grande perigo, no entanto, mora justamente no tipo de comportamento que a gente escolhe para obter esse alívio. Porque o simples ato de ceder a um desejo imediato acaba criando um ciclo absurdamente destrutivo. Isso nos leva diretamente a este pensamento genial de Santo Agostinho: o hábito, se não for resistido, logo se torna uma necessidade. É incrível como a ciência moderna comprova hoje o que a filosofia já observava há séculos. Repetir um comportamento em busca daquela solução rápida, seja comer em excesso, comprar por impulso ou consumir álcool, isso literalmente reconfigura fisicamente o nosso cérebro, condiciona a mente a dar respostas cada vez piores no futuro, transformando uma simples escolha em uma aparente questão de sobrevivência. Loucura, né? O que nos leva à nossa primeira sessão, o ciclo do prazer momentâneo. O que acontece na prática é um confronto direto entre o alívio momentâneo e a dor a longo prazo. Imagina só, quando o estresse ataca, devorar um lanche ultraprocessado ou jogar compulsivamente no celular gera uma onda instantânea de satisfação. O corpo relaxa por alguns instantes, claro, mas a ansiedade original não foi resolvida em nada. E o pior, com o tempo, as vias cerebrais que exigem esse mau hábito ficam cada vez mais fortes. Isso aumenta muito a dependência e, por consequência, a dor futura. É como colocar um curativo minúsculo em um ferimento que precisa de atenção de verdade. Agora vamos para a seção 2, mensagens enganosas do cérebro. Toda essa confusão começa com o que o nosso material base chama de mensagem enganosa do cérebro. Pode ser um pensamento intrusivo ou aquele desejo repentino. Isso aciona sensações físicas e emocionais muito desconfortáveis, agindo literalmente como se fosse um alarme de incêndio falso na nossa cabeça. E aí, para fazer esse desconforto passar logo, a gente recorre àquela resposta habitual prejudicial, que traz o alívio momentâneo e, pimba, reinicia todo o ciclo destrutivo. O cérebro aprende que o mau hábito curou a dor, reforçando exatamente o mesmo circuito neurológico para a próxima crise. Basicamente, existe uma verdadeira batalha épica acontecendo dentro da mente. De um lado, temos os impulsos biológicos primitivos, o centro de alarme, que fica gritando perigo, e o centro de recompensa, que busca prazer imediato a qualquer custo. Do outro lado da trincheira, existe o centro de avaliação e o nosso defensor sábio. Essa é aquela parte inteligente da mente, focada em objetivos de longo prazo, nos nossos valores reais e no bem-estar autêntico. O grande problema acontece exatamente quando o pânico gerado pelo alarme sobrecarrega essa nossa inteligência. O que nos traz a seção 3, a neuroplasticidade autodirecionada. A neuroplasticidade autodirecionada é, sem exageros, uma espécie de superpoder. É a capacidade de usar a atenção focada para direcionar as escolhas e, literalmente, reconfigurar o cérebro. Existe um princípio famosíssimo na neurologia que diz: neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. Na prática, isso significa que redirecionar o nosso foco intencionalmente para longe dos maus hábitos pode mudar a própria estrutura física da nossa massa cinzenta. É fazer o cérebro passar a trabalhar a nosso favor e não contra o nosso desenvolvimento. E se isso soa bom demais para ser verdade, a prova física é inegável. Olhando para esses exames cerebrais que documentam antes e depois do tratamento, eles demonstram uma mudança absurdamente clara na atividade neurológica. Focar a atenção e escolher ativamente respostas mais saudáveis altera a fiação do cérebro de uma forma tão eficaz quanto os tratamentos com medicamentos para transtornos severos, como o toque, por exemplo. É a prova biológica definitiva de que é o nosso foco que constrói o nosso cérebro. Entrando agora na seção 4. A solução em 4 passos.
Para quebrar de vez esse ciclo biológico, os especialistas apresentam uma intervenção super direta, dividida em 4 ações essenciais: renomear, reformular, refocar e reavaliar. Vamos explorar agora como cada um desses passos age como um verdadeiro escudo protetor contra as reações automáticas ao estresse. Analisando esses 2 primeiros passos aqui, a lógica biológica por trás deles é brilhante. Ao renomear, a nossa ação é simplesmente dar nome aos bois, sabe? Identificar a sensação. Dizer, olha, isso não é uma necessidade real, é só um desejo gerado pelo cérebro. Biologicamente falando, rotular a emoção acalma fisicamente o nosso centro de alarme. Já no passo de reformular, a ação é reconhecer: não sou eu, é apenas o meu cérebro enviando um sinal completamente falso. E isso é mágico porque ativa o centro de avaliação, devolvendo o controle da situação de volta para a parte lógica e inteligente da mente. E, finalmente, a seção 5, superando desejos e estresse no mundo real. Uma ferramenta essencial, principalmente no calor do momento, é o rastreamento das mensagens enganosas e o mapeamento dos custos pesados que elas têm na nossa vida. Pensa bem, quando a gente coloca no papel e visualiza que uma mensagem falsa como "ninguém se importa comigo" nos leva direto ao isolamento, fazendo a gente perder momentos valiosos com a nossa família, o verdadeiro custo a longo prazo daquele hábito torna-se cristalino. E ter essa clareza visual é o que realmente nos motiva a resistir durante aquelas ondas intensas de estresse. Mas e quando a vontade bater muito forte? Aí, o passo de refocar vai exigir algumas ferramentas bem práticas. A atenção plena progressiva, o famoso mindfulness, ajuda a gente a simplesmente observar a vontade surgindo sem precisar agir sobre ela. Práticas que ativam a resposta de relaxamento, como métodos de respiração consciente ou meditação, diminuem a nossa frequência cardíaca quase na mesma hora. E o uso de notas mentais ajuda demais a processar o momento. O grande objetivo é manter a atenção presa em uma atividade construtiva, deixando o desconforto passar sozinho, sem dar comida para o mau hábito. O maior aprendizado que a gente pode tirar de toda essa pesquisa é muito direto. Não é o que a gente sente, é o que a gente faz que realmente importa. Sensações pesadas de ansiedade, estresse e aquelas vontades repentinas, elas são biologicamente inevitáveis. O cérebro vai continuar enviando sinais por causa dos desafios que o ambiente joga na gente, mas a ação em si, o nosso comportamento, isso é sempre uma escolha nossa. Ninguém é obrigado a obedecer a um impulso cego. A ciência nos prova que as nossas escolhas diárias literalmente moldam a anatomia do nosso cérebro. Então, fica aqui a reflexão final. Nós deixaremos que os impulsos biológicos automáticos ditem as nossas ações para sempre, ou vamos escolher aplicar a nossa atenção focada para esculpir ativamente novos e incríveis caminhos cerebrais? O poder de transformação, por mais incrível que pareça, reside inteiramente em onde a gente escolhe colocar a nossa atenção. Até a nossa próxima análise.